Nos diz assim, queridos, a palavra do nosso Deus. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a iluminação do seu Santo Espírito. Senhor Deus, mais uma vez nos dirigimos ao Senhor, sabedores, ó Pai, que dependemos do Senhor, que necessitamos do Senhor. Pai, ilumina nossa mente, o nosso coração nesta manhã, para ouvirmos a Tua voz, porque sabemos que a Tua palavra é poderosa. Como Jeremias diz, ó Deus, a Tua palavra é o martelo que esmiuça a penha. Como o salmista diz, ó Deus, a Tua palavra é mais doce que o mel, vale mais do que ouro e prata. Sê conosco, ó Pai, nesta manhã, iluminando-nos, ó Pai, a fim de que sejamos pelo Senhor instruídos, encorajados, exortados, e saiamos daqui, ó Deus, amando mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa oração e fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, em meados de 2016, eu tive a oportunidade de fazer um discipulado com alguns jovens lá em São Paulo. E caminhei com aqueles jovens cerca de 8 meses, chegando ali, beirando aos 10 meses. E pude passar àqueles jovens muitas questões doutrinárias a respeito de Jesus, explicando cristologia, bibliologia, explicando para eles a condição do homem. Foi então que eu percebi que eles já tinham alcançado maturidade e podiam caminhar sozinhos. E um certo dia, já caminhando sozinhos e fazendo os seus devocionais e tendo a sua compreensão a respeito da vida cristã, eles me procuraram e disseram: olha, meu irmão, nós encontramos um homem cheio do Espírito Santo de Deus e você tem que conhecê-lo, porque ele fala muitas maravilhas da lei de Deus. E prontamente eu aceitei o convite, porque quem não quer ouvir as maravilhas de Deus, não é? Falei, vamos lá. Peguei uma caneta, um papel, minha Bíblia e fui até esse rapaz para ouvir as maravilhas de Deus. Marcamos ali na casa desse rapaz um encontro, e quando cheguei, realmente o rapaz tinha uma habilidade muito grande, e principalmente em recitar versículos. Ele tinha de cabeça, em cor,
muitos versículos decorados e falava algumas coisas impressionantes de fato. No entanto, eu percebi que da boca dele não saía algo crucial. Ele não falava sobre Jesus. E quando se deparava com alguma coisa, não tinha o Evangelho. Então, aquelas pessoas ali que estavam sentadas, ouvindo e maravilhadas com o ensino, eu disse: meu amigo, permita-me fazer uma pergunta. Quem é Jesus para o Senhor? Foi então que ali veio o balde de água fria e ele disse: olha, Jesus é uma grande criatura de Deus. Foi um homem fantástico, um profeta muito bom. Eu disse: eu acho que eu não ouvi muito bem, o senhor está dizendo que Jesus foi apenas um bom homem, um profeta, e não o próprio Deus? Ele: não, isso é um absurdo. Se Jesus for Deus, ele dizendo, eu rasgo a minha Bíblia e acabou aqui. Foi naquele momento, irmãos, que eu percebi que um homem pode ter a Bíblia inteira na sua cabeça e ainda assim não ter Cristo em seu coração. Não vale a pena, queridos, ter toda a compreensão a respeito de versículos e situações e não crer no crucial do Evangelho de Jesus Cristo, que é no Filho de Deus. Como nós cantamos aqui nesta manhã, o culto é voltado a Ele, porque Ele deve ser adorado, porque Ele é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que só há um caminho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há uma verdade, Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há uma vida, Jesus Cristo. Portanto, tudo que foge da pessoa bendita de Jesus não pode ser verdadeiro, é transitório, é passageiro, é temporário. Saí daquele local muito triste e disse àqueles jovens: não siga esse homem, não armam as suas tendas aí, porque Jesus não é o centro da vida desse rapaz. Ele sabe muitas coisas de fato, mas saber, todos podem saber. No entanto, a compreensão de quem é Jesus, isso é o que é crucial, porque o Espírito nos leva a Jesus Cristo. Diante disso, meus irmãos, eu estava refletindo como nós podemos evidenciar que cremos em Cristo, que fomos alcançados por Jesus, que fomos transformados por Jesus. Quais são as evidências, pastor? Que eu demonstro, os frutos. É disso que nós iremos tratar nesta manhã, à luz do texto que acabamos de ler. Portanto, o tema deste sermão é as evidências de uma verdadeira conversão. As evidências de uma verdadeira conversão. É claro que com isso, nós não vamos exaurir todas as informações, os frutos de uma conversão. No entanto, queridos irmãos, esses frutos, esses comportamentos, essas atitudes devem fazer parte da vida daquele que foi alcançado por Jesus. E na medida que o texto for seguindo, você mesmo faça a pergunta: isso aconteceu comigo, Senhor? Eu tenho desfrutado disso? Eu sou alvo disso que o texto está sendo dito? Irmãos, antes de entrarmos propriamente dito aqui, nas 3 lições que eu quero ver com os irmãos esta manhã, é necessário entendermos rapidamente o contexto dessa passagem. Vocês devem lembrar que em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, Jesus faz aquele maravilhoso milagre, ele acalma a tempestade. Vocês devem lembrar que o mar estava bravio, e Jesus então, com a sua autoridade, o seu poder, diz: emudece, quer dizer, fica em silêncio, e tudo ficou em silêncio. Os discípulos, admirados com aquilo, perguntavam uns aos outros, dizendo: que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles ficaram perplexos, impactados, admirados pelo poder de Cristo. E logo em seguida, Marcos coloca esse registro do gadareno. Não sei se vocês perceberam, mas eu acho muito fantástico como Marcos organizou isso. O que ele está querendo nos dizer aqui? Que tanto a natureza quanto aquele homem que estava possesso eram indomáveis. Humanamente falando, impossível de detê-los. Mas tem um que é poderoso, e é o Senhor, tanto da natureza quanto dos demônios. É isso que Marcos está dizendo, que é Jesus Cristo. Por isso que ele coloca nessa cena, após Jesus apaziguar a fúria do mar bravio, ele vai de encontro agora a um homem para libertá-lo. Então é nesse contexto onde Marcos registra essa passagem extraordinária. Desse modo, irmãos, vamos ver então quais são as evidências de alguém que foi alcançado por Cristo.
Quais são os frutos, o comportamento dessa pessoa? Como nós acabamos de ler, nós sabemos que esse homem, como diz aí no verso 2, era um homem possesso de espírito imundo, ou seja, um homem endemoniado. Muitas vezes nós não damos tanta credibilidade nesses movimentos onde pessoas estão ali endemoniadas. De fato, há muito teatro por aí. Se ligarmos os televisores, vamos ver que há muita encenação, de fato. Mas nós não podemos desconsiderar que a ação de Satanás é verdadeira. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, das paixões, e éramos por natureza filhos da ira, e seguíamos o curso deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? No sistema deste mundo? É Satanás. Então ele aprisiona as pessoas. É claro, queridos irmãos, que um servo de Deus jamais pode ficar possesso por demônios. Por quê, pastor? Porque a Bíblia também diz que aquele que pertence a Deus, o maligno não pode tocá-lo. Mas de acordo com Efésios, capítulo 4, verso 27 também, um crente, um servo de Deus, pode dar lugar ao diabo se não vigiar. Então nós estamos vendo a astuta de Satanás, o quanto ele aprisiona as pessoas. Uns ficam possessos, outros são aprisionados no sentido da mente. Eles são cativos, eles seguem um curso destinado, elaborado, trabalhado, que Paulo chama de império das trevas, que é um império muito bem trabalhado, para assim aprisionar as pessoas. Então esse era o sistema desse homem. Ele não tinha apenas um caminho a seguir, trilhado pelas hostes do mal, mas ele estava possesso, totalmente dominado. É interessante, queridos irmãos, que Marcos diz aí que era um espírito imundo, ou seja, fazendo um contraste com o Espírito Santo, e fala da morada dele no verso 3, o qual vivia nos sepulcros. Veja, a moradia dele era entre os mortos. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos num mundo onde as pessoas estão mortas mesmo? É claro que não de forma literal, mas espiritualmente. As pessoas estão mortas em quê? Em seus delitos e pecados. Mas esse caso aqui era de forma literal. Ele estava entre os sepulcros. E aí Marcos continua dizendo que nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Qual que era a sugestão da sociedade naquela época? Era amarrá-lo, porque eles não tinham um jeito, não tinham oportunidade de deter aquele homem. Então o homem era indomável, prendia com cadeias, com grilhões, e mesmo assim não conseguiam detê-lo, não conseguia pará-lo. No verso 4, caminhando rapidamente aqui, Marcos também registra o estado desse homem. Então nós estamos vendo que ele estava preso, com grilhões, correntes, e agora Marcos diz no verso 4 que, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, pará-lo. Marcos deixa claro, era impossível parar esse homem. Ele vivia entre os sepulcros, para lá e para cá. Por que é importante essa descrição? Porque nós vamos ver como esse homem foi transformado. E aí vem as evidências de uma verdadeira transformação. E ainda Marcos diz, queridos irmãos, do verso 5, que ele andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras, né? Ou seja, um cenário terrível. Alguém desesperado, alguém abandonado pela sociedade. A sociedade certamente disse, esse aí não tem mais jeito. Mas eu não sei se vocês já repararam, nosso Deus gosta desses improváveis, não é? Eu creio que muitos de nós aqui somos aqueles improváveis, que as pessoas olharam um dia e disseram, esse aí não tem mais jeito. Isso aí, olha, só dois caminhos para ele, cadeia ou caixão. E o Senhor vai e restaura esse homem, pega esse homem, limpa esse homem, salva esse homem, e o nome dele é glorificado. Esse é o poder do Evangelho de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Isso é o que Cristo faz ao encontrar esse homem. Mas vamos ver então. Então, do verso 6 ao 14, não vai dar, porque o nosso tempo não permite. Vocês podem depois olhar, mas o encontro desse homem, Jesus não faz aqui uma espécie de querer saber especialmente como que ele era, de onde que ele veio, simplesmente pergunta pelo fato de demonstrar que aquele homem estava possesso por uma legião, expulsa aquele demônio, ou aqueles demônios, e aquele homem é liberto. Mas eu quero me deter agora do verso 14
em diante, que agora é o comportamento desse homem. Então, a primeira evidência que nós podemos encontrar, meus amados e queridos irmãos, de uma verdadeira transformação, é que esse homem é transformado por Jesus. Uma conversão se dá assim, é uma transformação que acontece. Veja comigo o verso 14: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Todo aquele cenário, verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Presta atenção na descrição aqui que Marcos coloca. Assentado. Vocês lembram que esse homem vivia vagando por um lado e por outro? Após o encontro com Cristo, ele está assentado. Após o encontro com Cristo, após Cristo ter salvado aquele homem, ele fica em bonança. Vocês lembram que ele fez com o mar bravio? Ele também fez com esse homem. Ele fez da mesma maneira para mostrar: eu sou o Senhor, tanto da natureza, quanto de qualquer potestade e principado, eu tenho o poder para subjugar todas as coisas. Esse é o poder de Cristo Jesus. Ele alcança esse homem. Irmãos, é maravilhoso ver que aquele homem que tivera a legião, estava sentado agora, aquele que vivia inquieto, agora estava desfrutando da plena paz. Lembra daquela paz que Cristo disse? Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz que o nosso Deus nos dá excede todo entendimento. Ele não estava preocupado com o que a sociedade iria dizer, ele estava assentado. Aquele que vivia entre os sepulcros, agora está ouvindo o Mestre. Aquele que vivia nos mortos, agora está diante da vida. Que bonito isso, não é? Que poderoso isso. Jesus salva, transforma aquele homem, e aquele homem agora passa a estar sentado. Mas não somente isso, Marcos continua dizendo, ele está agora vestido. Mas pastor, Marcos não diz que ele se despia, mas Lucas no capítulo 8, contando essa mesma narrativa, diz que ele se despia. O demônio fazia isso. A ideia aqui, irmãos, é que Marcos também, provavelmente, esteja fazendo uma leitura de Gênesis 3, 21, que faz o cenário onde Deus cobre a nudez dos nossos pais quando eles pecaram. A Bíblia diz que quando eles caíram em si, eles tiveram noção que estavam nus e passaram a ter vergonha. O pecado é isso, nos traz vergonha, nos traz medo, confusão. Mas Cristo traz a esse homem a condição nova, uma nova vestimenta. Não é só o aspecto externo, mas para dizer o seguinte: agora ele está consciente, que é aí onde que Marcos conclui, em perfeito juízo, e essa é a questão do termo mesmo, não é? Ele andava em frenesi, agora ele está consciente do que está acontecendo. Cristo, ao alcançar esse homem, portanto, ele transforma poderosamente esse homem. Uma pergunta que nós devemos fazer a nós: eu que professo Jesus Cristo, eu que canto louvores a Cristo, eu tive essa transformação? As pessoas que olhavam para ele diziam: olha esse homem como está. Não era aquele endemoniado? Não era aquele que vivia nos sepulcros? Não era aquele que vivia se cortando com pedras, se ferindo? Não era aquele que vivia entre os mortos? Agora está sentado, vestido e em perfeito juízo. E a Bíblia diz que eles temeram. A palavra aqui também pode ser como ficaram maravilhados, não tendo palavras para explicar. Irmãos, quando Cristo vem até nós, Ele não faz meio obra. Ele não faz por uma parte e aí nós fazemos outra. Ele faz completamente a obra. Ele transforma aquele que era impossível humanamente falando de ser transformado. Isso aconteceu com você na sua caminhada cristã? Você pode olhar hoje para trás e dizer: esse era eu. Agora, embora não seja ainda quem eu gostaria de ser, já não sou mais quem eu era no passado. Isso aconteceu com você? Você foi transformado? O Evangelho de Cristo, queridos, transforma. Por isso que em João capítulo 8, verso 32, Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma transformação, e nós podemos ver personagens bíblicos, como o apóstolo Paulo, por exemplo,
Um homem que perseguia a igreja, odiava a igreja, após ter um encontro com Cristo, foi uma transformação evidente. É isso que acontece com aqueles que são salvos por Jesus. É isso que acontece quando nós cremos em Cristo, somos alcançados por Cristo. Então, a primeira lição é uma transformação, é evidente, as pessoas olham, as pessoas notam em nós. O linguajar dele mudou. O que será? As vestimentas, olha, ele não falava daquele jeito, olha a forma como ele está falando. Os lugares que ele ia, já não tem mais prazer. Por quê? Porque o seu prazer, de acordo com o Salmo 1, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o prazer daquele que foi transformado. É um outro cenário, vocês estão notando? É um outro comportamento, porque ele foi transformado. Isso parte de dentro para fora. As pessoas notam nele que ele tem outros desejos. Agora, uma vida transformada, isso é demonstrado pelos frutos. Não é assim que Jesus fala em Mateus 7? Pelos frutos os conhecereis. Pode uma árvore boa dar maus frutos, ou uma árvore ruim dar bons frutos? Portanto, pelos frutos os conhecereis. Queridos irmãos, isso aconteceu conosco, fomos transformados, fomos de fato alcançados por Cristo, sim, é evidente a transformação. Pastor, eu fui criado no berço evangélico, glória a Deus por isso. Infelizmente eu não tive esse privilégio, eu acho maravilhoso, não há demérito nenhum, muito pelo contrário. Você foi livre de muita astúcia do diabo. No entanto, houve um dia que você foi transformado. Você não nasceu salvo, nós não nascemos salvos. Todos nós nascemos em delitos e pecados, de acordo com o Salmo 51, verso 5, rei Davi dizendo: eis que pecado me concebeu minha mãe, e eu fui formado. Não é? Romanos 3, 23, Paulo diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enfim, vários textos mostram, um dia nós somos alcançados. E esse alcance de Cristo é evidenciado também na transformação. Mas há uma segunda lição que nós podemos tirar deste texto, queridos. Primeiro, então, ele foi transformado, evidenciado por isso. Segundo, e aqui está o coração que Marcos está dizendo que aconteceu com ele, o coração do texto. Marcos está dizendo também que é evidenciado pelo anseio da presença de Cristo. Isso daqui, meu amigo, se não aconteceu com você também, duvide se você pertence a Jesus. Duvide se você realmente foi alcançado por Jesus. Veja comigo aí, verso 17. E entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Veja, Marcos está fazendo o contraste da multidão. A multidão não queria Jesus naquela região. As pessoas, os porqueiros, os homens não queriam Jesus, a sociedade não queria Jesus. Mas olha o verso 18, a sede daquele que foi transformado por Cristo. Verso 18 diz: ao entrar Jesus no barco, ou seja, ia embora, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Essa é a segunda lição que nós aprendemos. Alguém que foi transformado por Jesus é alguém que tem sede por Cristo. É alguém que anseia Cristo de todo o seu coração. Não faz mais sentido a vida sem Cristo para ele ou para ela. Cristo, após ter encontrado esse homem, ele diz: não vale mais a pena viver outra vida, senão aos pés de Cristo Jesus. Por isso que Marcos diz, ele suplicava-lhe para estar com Jesus. Irmãos, uma das evidências que nós pertencemos a Deus é que nós amamos o nosso Deus. E amar, queridos, vai além de um sentimento, que amor é atitude. É atitude diante do nosso Deus. Não é à toa que Jesus, em João 14, 21, disse: aqueles que me amam, têm os meus mandamentos e os guardam. Cristo é tudo para você. Você sai da sua casa aos domingos e diz: hoje ouvirei as belas palavras de vida de Cristo. Terei a minha alma restaurada, aproximada para próximo de Cristo. Irmãos, quando nós lemos os Salmos, por exemplo, nós podemos identificar nesses irmãos como eles tinham sede da presença de Deus. O Salmo 63, por exemplo, o salmista escrevendo ali diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, como terra árida, exausta, sem água, o meu corpo Te almeja. O Salmo 42, a figura da corça, que é muito bela, eu sempre gosto de dizer, a corça, que tem o olfato aguçado e sente o cheiro da nascente da água, corre desesperadamente atrás da água,
E ali o salmista diz: assim como essa corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Não é ser mero simpatizantes da fé, mas é ter sede, anseio por Jesus. É querer Jesus, meus irmãos, a todo custo. Entre Cristo e outra coisa, nós escolhemos Cristo. Entre Cristo e outras possibilidades, nós ficamos com Cristo. Por quê? Porque isso não parte de nós. É o Espírito Santo que nos prende a Jesus. Vocês lembram de João capítulo 6, quando Jesus faz aquela multiplicação de pães, e estava tudo bem, a multidão vinha com ele. Ele disse: eu vou apertar um pouco aqui, vamos ver quantos ficam. E ele faz uma declaração do verso 35, ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A Bíblia diz que muitos se escandalizaram e não foram, e não acompanharam Jesus. Jesus, olhando para os 12, diz: vocês não querem ir também? Pedro, na compreensão que tinha, diz: para quem iremos, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Esse é o comportamento daquele que foi alcançado por Jesus. Ele entende: para quem iremos? Não há outro caminho, não há outra vida, não há outra felicidade. Irmãos, quando nós somos alcançados por Cristo, o Evangelho entra em nosso coração. Nada desse mundo pode satisfazer mais o nosso coração, senão a bendita pessoa de Cristo. E nós devemos fazer essa pergunta: isso aconteceu comigo, Senhor? Eu tenho sede por Jesus, eu anseio a sua presença, estar no culto com os irmãos, falando de Cristo. Essa era a realidade desse homem. Ele amava estar nos sepulcros, agora ele suplicava: Senhor, por favor, eu quero estar com o Senhor. Não vale mais a pena viver sem o Senhor. Esses dias atrás, queridos, estava vendo uma reportagem, todos aqui devem ter ouvido falar do Ronaldo Fenômeno, o fenômeno da bola, um dos maiores do futebol. Quando estava tendo um esporte lá, um jogo, ele disse para o comentarista: olha, eu daria tudo que eu tenho, toda a minha fortuna, para estar lá de novo, lá dentro jogando. Eu amo isso. Será que nós teríamos a condição de dizer: eu daria tudo que eu tenho para voltar ao primeiro amor? Senhor, retira de mim tudo o que não for necessário, mas que eu volte aos pés de Cristo. A simplicidade do Evangelho, o amor verdadeiro a Jesus Cristo, ao apego, à oração, à leitura da palavra. Eu quero estar com Cristo a todo custo. Irmãos, como nós precisamos desfrutar mais da presença gloriosa de Jesus. Não há nada, queridos, neste mundo que satisfaça mais um coração do crente, senão Jesus Cristo. O anseio dele está em Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Ele foi transformado, e agora ele quer estar com Cristo a todo custo, porque alguém que um dia foi alcançado, é alguém que quer beber sempre dessa fonte inesgotável, que é Jesus. Lembra da mulher samaritana? Ali no poço, Jesus pede água, ela diz: como pode o Senhor pedir de beber, sendo tu judeu e samaritano, e eu samaritano? Naquela época vocês devem saber que eles não se comunicavam. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se souberas quem te pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria a água viva. A água viva é Jesus, queridos. Ele é a única fonte que pode saciar o coração daquele que foi transformado por Ele. Você anseia no dia a dia, não estou dizendo apenas no culto solene ao Senhor, mas no dia a dia, talvez lavando a louça, talvez dirigindo o carro, e às vezes nós somos taxados como doidos, não é? As pessoas falam: está falando sozinho? É a comunhão com Deus, é a oração com o Senhor. Senhor, eu te amo. Olha a beleza da natureza, Senhor, o Senhor que criou, o meu Pai criou tudo isso, e uma comunhão é envolvida, porque nós temos essa sede, essa necessidade. É o Espírito, queridos irmãos, que nos leva a Cristo Jesus. Portanto, quanto mais cheios do Espírito, mais sede teremos de Deus e de Jesus, porque é Ele que nos completa, é Ele que nos preenche, é Ele que nos transforma, é Ele que nos lapida. E esse homem entendeu isso: sem Jesus eu não posso mais viver. Mas será que Jesus permitiu? Porque lembre-se, Jesus deu uma autorização aos demônios. Pode ir. Atendeu, alguns vão dizer que atendeu uma oração, não vou tão longe assim, mas um pedido. Os demônios pediram: olha, queremos ir para os porcos. Eu não sei se vocês notaram também, os demônios são mestres em cristologia. Vocês viram a abordagem?
Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Sabem quem é Cristo. Lembra da introdução do homem? Nem considera quem é Jesus. Os demônios até sabem, porque Tiago capítulo 2, verso 19, diz que os demônios creem e tremem, estremecem diante de Deus. Esse é o cenário. Então, mas não passam de demônios. Esse homem, no entanto, quando compreende Jesus Cristo e tem, de fato, uma vida nova, agora novos desejos, novos hábitos são colocados dentro dele, e ele quer a todo custo estar com Cristo. Mas Jesus permitiu, será? Atender os demônios? Creio que vai atender esse homem, não é? Vamos ver. Verso 19 diz aí: Jesus, porém, não lhe o permitiu. E aqui nós entramos na terceira lição. Não lhe permitiu, mas por quê? Como Jesus não poderia deixar que alguém sedento por ele estasse com ele, estaria com ele. Como Jesus não permitiria que aquele que vem a ele, como ele mesmo diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma os lançarei fora, diria não para esse rapaz. A pergunta é boa, mas a resposta é muito mais, porque Jesus tinha um plano muito grande na vida daquele homem. E aí a terceira lição é que aquele que foi transformado por Cristo obedece os mandamentos de Deus. É claro, queridos, que nós não conseguimos obedecer na totalidade. Se fosse possível, Jesus não teria vindo. Mas o anseio dele, a vontade dele é obedecer a palavra de Deus. Vamos ver se ele obedeceu então. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Foi uma ordem: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Sabe o que ele estava dizendo? Você me ama mesmo? Prega a minha palavra. Fala do meu amor às pessoas ao seu redor. Sabe aquele vizinho que você tem? É nele que você vai encostar ali e vai falar. Sabe aquele amigo, parente, a sua casa? Fale de mim então. A evidência daquele que foi transformado por Cristo é que ele não guarda a mensagem só para ele. Ele quer compartilhar com as demais pessoas. Ele quer transbordar essa mensagem, porque ele está transbordando. Alguém cheio do Espírito Santo, você pode chegar perto dessa pessoa, é Jesus que sai dele. É espremido Jesus que sai dele. E eu te pergunto, quantas pessoas, meu amado e meu querido irmão, você tem falado de Cristo? O que Deus fez na sua vida? Como Ele te transformou? Como Ele teve compaixão de ti? Aquela pessoa no seu trabalho, na escola, na família, que vem contar uma dor crônica do coração, uma angústia. Será que apenas um tapinha no ombro e você diz, vai ficar tudo bem? Ou você diz, eu tenho uma resposta para essa dor. Jesus Cristo pode te curar, te libertar e te salvar. Jesus Cristo tem palavras de vida eterna para você sim. Ah, mas não tem jeito, meu irmão, para mim, minha vida acabou. Não acabou não. Não acabou não. Jesus é poderoso para te salvar, libertar, curar, restaurar, mudar todo o cenário da sua vida. Foi para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou, para proclamar as palavras dEle, às pessoas que estão necessitadas. Alguém já disse que evangelismo é um mendigo mostrando ao outro onde encontrar pão. Nós estávamos famintos, não é? Nós encontramos o pão da vida. Ele é o pão da vida. Alimentou a nossa alma. Agora nós queremos alimentar as demais pessoas. Leve a palavra de Cristo, meu amigo, aos seus vizinhos. Aquela pessoa que chega próxima de você, que encosta para você, contando as suas dores. É Cristo dando uma oportunidade para você compartilhar a mensagem do Evangelho. Pastor, eu não tenho oratória, eu não tenho eloquência, meus irmãos. O poder não está em quem fala, o poder está na palavra de Deus. Se lermos um versículo sequer para uma pessoa, Deus é poderoso para salvá-la, porque o poder está na palavra e no Espírito que opera. É o Espírito quem convence, é o Espírito quem constrange, é o Espírito quem alcança. E essa pessoa então pode ser alcançada por um instrumento, como nós. E nós somos instrumentos de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, meus irmãos. Preguemos a palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Falemos de Cristo Jesus. Será que esse homem fez, pastor? Ele amava tanto a Cristo, não é? O texto vai responder de novo.
Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. A palavra grega aqui, deca, significa 10, polis, cidades. O homem virou um missionário. Olha que maravilhoso, irmãos. Lembra do endemoniado? Agora está lá. Jesus me salvou. Jesus me libertou. Jesus me transformou. Estava falando. E em 10 cidades esse homem começou a proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque a semente estava no coração dele e essa semente ardia. Há quanto tempo, meu querido irmão, talvez a mensagem do evangelho não esteja mais ardendo no seu coração. Peça ao Senhor nesta manhã: Senhor, faça arder essa mensagem, para que eu volte a pregar às pessoas ao meu redor, que eu fale do teu amor, da tua misericórdia, às pessoas que o Senhor coloca na minha vida, no trabalho, na sociedade, a família, em todos os lugares onde eu for, Senhor, que as palavras da minha boca alcance essas pessoas pelo poder do teu Santo Espírito, que eu seja um instrumento em tuas mãos para lançar a semente, porque nós sabemos, irmãos, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o nosso Deus. Não era a briga que estava tendo em Coríntios? Um falava, Paulo diz: olha, não é assim. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É Ele quem vai dar o crescimento. Leve a palavra àquelas pessoas talvez mais próximas de você, na sua casa. Talvez seja ali que Deus queira te usar poderosamente. Não perca de vista a dependência que nós temos no Senhor em orar, pedindo a Deus que alcance as pessoas. E o texto termina dizendo que ele foi e começou a pregar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Não tinha vergonha do Evangelho de Cristo. Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar do seu nome, naquele grande dia, ele também não vai apresentar diante do Pai. Porque quem confia no Filho, confia no Pai. E quem não tem vergonha do Filho, não tem vergonha do Pai. Às vezes, irmãos, a nossa timidez se dá por medo de sermos rejeitados pela sociedade, talvez não aceitos pela população, mas foi para isso que Cristo nos chamou. Às vezes para fazer divisão mesmo, mas que nós não deixemos de falar do amor daquele que nos salvou. Não só aqui, mas em todos os lugares que o Senhor nos colocar. Falar de Jesus, proclamar a Jesus, falar: meu amigo, tem solução para você. Jesus é poderoso, Ele é tudo para mim. Lembra de Filipe? Quando tem um encontro com Cristo, ele desesperadamente não guarda para ele, ele corre e vai avisar Natanael. Natanael, encontramos a quem a lei de Moisés nos diz, ele é lá de Nazaré. Natanael olha: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe é: venha e veja. Talvez seja isso que Deus queira que você faça. Eu encontrei aquele que me encontrou, e agora eu quero que você seja encontrado por Ele. Cristo Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Deus encarnado. Que bom profeta que nada, Ele é muito mais do que isso. A Bíblia diz em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como um do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz em Romanos 11, 33 a 36, o apóstolo Paulo escrevendo a doxologia, a adoração, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência ou da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem deu a ele primeiro para que depois possa lhe retribuir, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente, amém. A Ele a glória, queridos, todo louvor, que sejamos instrumentos do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Ah, bondoso Deus, nós ouvimos a Tua palavra nesta manhã, e a Tua palavra, Senhor, é tão maravilhosa, porque nos instrui a respeito dos feitos de Cristo Jesus. Nos instrui, ó Pai, como o Senhor é poderoso, como as canções que cantamos aqui, Senhor Deus, a Tua misericórdia se estende, a Tua graça. Ó Deus, onde estaríamos nós agora, se Cristo não tivesse nos resgatados?
Onde estaríamos, Senhor, se Cristo não tivesse tido misericórdia conosco? Mas o Senhor, ó Deus, aprove a nos chamar, a nos salvar, a nos transformar. E se há porventura, Senhor Deus, aqui nesta manhã, que ainda não teve o encontro com Cristo, que haja salvação, que haja conversão, que haja restauração. Ó Deus, pode ser que aqui muitos de nós tenhamos perdido, Senhor, o primeiro amor, o brilho de falar de Cristo, o entusiasmo, a alegria. Os nossos olhos, Senhor, não enchem mais de lágrimas ao ler a Tua palavra. Talvez, Senhor Deus, nós tenhamos perdido o desejo de orar ao Senhor em secreto, em buscar a Tua face, lembrando, Senhor, das promessas que a Tua palavra nos ensina, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ó Deus, a nossa alma muitas vezes está seca, Senhor, porque nos falta Cristo. Ajuda-nos, Senhor, prenda os nossos olhos em Cristo Jesus, grave a eternidade em nossos olhos, Senhor Deus. Aqueça o nosso coração nesta manhã, Senhor Deus, para que tenhamos, ó Pai, a compreensão da grandeza, da magnitude, da majestade, da beleza de Jesus Cristo, e sejamos cada vez mais, Senhor, impactados pelo poder da Tua palavra. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, e fazemos no nome daquele que é todo poderoso, é o Deus encarnado, é o Emanuel, Jesus Cristo. Amém.